Cara que driblou todo o Corinthians e mais um pouco. E eu não sei se é porque meu coração é vermelho. Tu jogou mais bola que o Bebeto. Fui vendedor do jornal do Zero Hora, vendedor do Correio do Povo e trabalhei na Polícia Civil. Eu me lembro do Maradona e tu fazer um gol daqueles, o resto eu não lembro. Agora, esse presidente, essa direção, não vou nem falar presidente que tá aí, não tá dando, né? O Grêmio vai jogar a final da Copa do Brasil. Tu vai no meio da torcida do Grêmio. Porque tu é um exemplo dentro e fora de campo. Quem é o Sidmar no Google hoje? Pra falar de Inter é sempre bom, né? Onde eu fui educado, o momento mais importante, assim, de um jovem. Eu vivi aqui, debaixo do Beira-Rio, então... Quando o Nilmar tocava na bola no 1 contra 1, o cara se apavorava, assim. Aqui no Inter que eu me tornei um falso 9, que hoje se diz. E aí o Mano me viu jogando e pediu a minha contratação naquele... Que eu cheguei, tinha Lúcio, Fábio Rockenbach, essa geração. Veio Daniel Carvalho, depois veio eu, o Sobis, Diego, Diogo, próprio Pato... E agora deu uma parada, né? Você falou que ele era pequenininho quando eu jogava. Em 2003 tu chega na seleção, né? Rapidamente tu foi virando uma joia da base, assim. Falei, aqui é a chance da minha vida. Aí tu explode tudo, vai pro Oriente Médio. E 2008 na Sul-Americana. Pênalti no Tinga, que até hoje a gente não supera. O de 2008 era melhor time do que o que foi campeão mundial do Inter. Eu também acho. Nós não ganhamos gauchão, cara. O que nós vamos ganhar, mano? E aí o Nilmar tem depressão. Fiquei 8 meses sem assistir jogo de futebol. Presença Colorado, uma resenha pro torcedor colorado. Salve, salve, Academia do Povo, é isso aí, mais um Presença Colorada, grande presença, é um prazer para mim poder estar aqui na Fábrica do Futuro, com a galera do Bisturi, tamo junto e misturado. O negócio é o seguinte, cara, antes de eu dizer as grandes presenças que vão estar aqui hoje, eu quero te pedir encarecidamente para curtir, comentar, seguir, botar o sininho, porque esse trabalho que a gente está fazendo aqui em várias mãos é justamente para construir uma história, justamente falando sobre a nossa paixão, que é o Esporte Clube Internacional, né? Atemporal, muito mais com um olhar de poder estar falando e relembrando feitos relevantes da história do glorioso Esporte Clube Internacional. Então, nos ajuda, compartilha, fala para os amigos aí que vai vir muita coisa legal e hoje é, sem dúvida nenhuma, um dos programas mais especiais da temporada. Eu tô com uma grande presença aqui que a gente até hoje sente saudade nos campos. Eu vou deixar para depois, tá certo? A gente sente muita saudade dele. Poderia estar jogando bola agora, sem dúvida nenhuma. Mas antes eu quero apresentar um cara que eu amo de paixão, um cara carismático, um cara do bem, irreverente, que fez e está fazendo história no rádio e na comunicação como torcedor identificado, que tem muita história para contar, identificado com a torcida. Meu parceiro, a gente teve a honra de trabalhar quase um ano junto, mais de um ano junto. O cara sabe muito, é uma irreverência em pessoa, né? Eu sinto muita saudade de estar aqui perto dele e espero que ele venha me ajudar aqui a conduzir esse programa em vários episódios, assim como o Rafael Malenotti, assim como grandes presenças que a gente quer trazer constantemente aqui para vocês. E eu tô falando, gente, dele, da grande presença, da figura do mais emblemático de todos para mim. Fala, Lacerda. Pô, fiquei... Cadê o cara que tá falando? Tudo bom, querido? Primeiro, uma satisfação, mano, estar contigo aqui. Daqui a pouco tu vai apresentar aí, que é o meu ídolo até hoje, né? A gente gostava de futebol. E eu também tô com saudade de ti, mano. Só te escuto agora, né? Fazemos um grande programa ali no final da tarde da Rádio Grenal com o Ítalo, com o Fabris, com o Dudu e toda aquela companhia toda. Mas aí agora tô te acompanhando, sabe que eu gosto muito da tua leitura de jogo, da tua forma de expressar, né? E, pô, fiquei muito feliz de saber que tu tá com uma presença colorada. Quero te ter aqui constantemente aí para ajudar a conduzir, porque não é um programa meu, é um programa pra gente falar da história do Inter, pra gente falar da nossa paixão, assim, então poder te ter aqui é uma honra mesmo, uma satisfação. Tu é muito craque, tenho certeza que vai bombar. Eu conheço muitos bastidores do Lacerda, então hoje a gente mas não vai me entregar tudo aqui, né, cara? Não, tudo certo, mas assim, eu quero que tu fique muito à vontade. O nosso convidado de hoje... Tô arrepiado, inclusive. Para mim, é um dos maiores jogadores que passaram pelo Esporte Clube Internacional. Ele é colorado, ele tem uma história na nossa base.
Olha, uma das grandes joias da base do Esporte Clube Internacional, um cara que jogava muito dentro de campo, um excelente profissional fora de campo, um cara fora de série, um cara que construiu a sua história através do futebol, tem muita história para contar. A gente sabe que hoje futebol, a intensidade e a velocidade que ele tinha é para poucos, né? A geração de hoje não tem a velocidade que ele tinha, então vocês já sabem de quem eu tô falando. O cara que driblou todo o Corinthians e mais um pouco. E é o seguinte, ele é colorado, a esposa dele é colorada, o sogro é colorado, então é o seguinte, tá em casa. Se existe uma presença colorada hoje, eu queria, Lacerda, que tu apresentasse para nós. Não, vamos apresentar como deve. junto. Palma. Palmas para ele. Nilmar. Craque. Grande presença. Prazer, Meu obrigado. velho, parabéns aí, né, pela tua história, pela tua trajetória, Obrigado, por tudo que tu valeu. representa, pelo exemplo que tu é. Meu filho tá aqui hoje, tá? Ele nasceu em 2010, então assim, ele é muito teu fã, justamente porque tu é um exemplo dentro e fora de campo. Então, seja muito bem-vindo. Como é que começou essa tua história com o Inter? Foi amor à primeira vista? Depois eu quero que tu fale justamente daquela relação Sidmar, Mano Menezes e Nilmar, que, né, que tipo assim, os caras queriam contratar o Sidmar, meu velho. Quem é o Sidmar no Google hoje, sabe? E aí é o seguinte... Ah, não, o Nilmar tá ali. Não, é o Mano Menezes. Ah, eu gostei dele, traz ele junto. Mas antes disso, né, que eu acho que essa história ela é muito boa para ser retratada por ti, eu quero que tu falasse dessa tua experiência de vir muito jovem do Paraná para cá e construir a tua história, construir a tua vida, e hoje está rodeado de tantos colorados. Não tem como não ser apaixonado pelo Inter, né? Bom, primeiro é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Para falar de Inter é sempre bom, né? Acredito que sou muito grato em todas as entrevistas que eu dou, tudo que eu vivi no futebol, tudo que eu construí, toda a minha família foi através do futebol e através do Internacional, então sempre falo que onde eu fui educado, o momento mais importante assim de um jovem, eu vivi aqui, debaixo do Beira-Rio, então sou sempre grato ao torcedor colorado, a todos que trabalharam comigo. E falar de Inter é sempre bom. E obrigado também, né, pelos elogios aí. Fiquei até... Pô, que isso, dá até uma nostalgia, né? Lembrar, né? Dos bons momentos que eu vivi aqui no Inter. É um prazer estar aqui. Sabe, eu acho assim, o Inter tem uma ausência de títulos de 2010 para cá e tem muito a ver com não ter formado jogadores de velocidade. O último jogador de velocidade que o Inter formou foi o Tyson. E quando o Tyson volta para o Beira-Rio, ele já não era mais esse jogador com essas características, né? Então, assim, hoje o Inter tem o Pedro Henrique, tem o Wanderson, o Pedro Henrique é extremamente identificado. Vem aí, né, meu? Queremos te ter aqui também, né? Já tô falando com o Fabreco ali, vai rolar. Tô sabendo que vai rolar. Mas, assim, tu foi formado pelo Inter. E desde, eu me lembro, né, Lacerda, desde os primeiros lances do Nilmar, assim, que era de uma geração Nilmar, Sobis, etc. Tu veio um pouquinho, Diego e Diogo, Cleiton Xavier, que eram muito badalados. Daniel Carvalho, o Diego e Diogo, o Daniel veio um pouquinho antes, mas quando o Nilmar tocava na bola num contra um, o cara se apavorava, assim. Então, isso sempre foi da tua natureza ou tem muito a ver com empenho, com treinamento, com resiliência? Como é que tu te tornou um jogador tão veloz, tão rápido e tão habilidoso? Vixe, assim? acho que É dom, né? Claro. Roubava tanto jabuticaba e manga lá dos vizinhos. Lá que eu corria a brincadeira é que desde pequeno eu sempre fui bom na corrida, em velocidade. Sempre eu gostei de correr. E sempre fui apaixonado por futebol, né? Minha geração lá dos anos 90. Eu nasci em 84, né? Mas ali eu cresci vendo o meu maior ídolo de futebol, que foi o Romário e Bebeto ali. Então sempre me inspirei muito, né? Nesses grandes jogadores, grandes, né? Mundialmente conhecidos. E todos os clubes que eu joguei antes, assim, as escolinhas e tal, sempre eu fui um ponta. Antigamente existia o ponta direita, né? Sempre jogava mais por velocidade. Nunca fui um centroavante. Aqui no Inter que eu me tornei um falso 9, que hoje se diz, na época, com o Mas Muricy. tu era muito mais Bebeto do que o Romário, né? Mas eu era mais Bebeto do que Romário. Muito mais. E não sei se é porque meu coração é vermelho, tu jogou mais bola que o Bebeto. Não. Mas aí já é demais, Só faltou fazer o... Né, No meu, eu sou suspeito pra falar, é óbvio, mas, cara... No entanto, que quando o Mano me viu jogando, eu jogava como um meio atacante. Tu lembra qual foi o jogo que ele te viu jogar? Lembro. Tomei 4 do Inter. Juvenil, Puxa. lá em Bebedouro, no torneio então juvenil. Então falácia essa coisa que ele foi ver um treino do Sidmar, não. Não. Como é que é essa história? Conta aí. O Matsubara, Mano Menezes, não foi o Mano Matsubara, o clube que eu jogava, que eu joguei em 98 e 99 lá.
infantil. Aí disputou um torneio em 2000 no interior de São Paulo, em Bebedouro. E aí, na nossa chave, caiu o Internacional, Vitória, eu lembro outros grandes clubes na mesma chave do nosso time. E eu joguei contra o Inter esse jogo, tomamos 4-0, 4 gols do Leandrão. Putz, juvenil isso, né? O Inter tinha uma máquina de juvenil, um time muito Leandrão bom. Não chega nem aos pés do Leandrão, Neymar. Saraiva, era uma máquina. Assim. E aí o mano me viu jogando e pediu a minha contratação naquela competição, era em 2000. Aí E o Sidmar veio junto. Não, o Sidmar. A história do Sidmar foi uma. A história do Sidmar eu tenho que esclarecer Tá, até então hoje qual que é a conta, história. É por que favor. fica legal essa que, né? Sempre tem aquela. Nilmar, O irmão era pra ser o Sidmar. jogador, ou contratou o Sidmar pra vir o Nilmar, não. O Sidmar, ele jogou no mesmo clube que eu joguei, no Matsubara. Só que Tá. um ano depois que eu já estava aqui. Ah, então tu veio antes. E aí ele se destacou no mesmo clube que eu, só que quando ele veio pra cá, ele já veio por categoria acima. Sim, claro. E eu era juvenil e ele já veio pro Júnior com a mesma idade minha. É um grande amigo meu, tá morando hoje na Alemanha. Ele foi jogador também, Sim, claro. teve a carreira fora há muito tempo. Com que idade tu veio, E Nilmar? eu vim com 15 anos. E aí dá pra absorver o DNA, né? Tu não acha que é uma idade ideal, assim, pra te trazer grandes jogadores, assim? Foi o que eu falo sempre, né? Só quem vive entende o que representa o futebol gaúcho, o Inter e o Grêmio, o Grenal, pra tu entender o que é, o fanatismo do torcedor. Olha que eu joguei no Corinthians, que dizem Sim, que claro. o torcedor é fanático, mas igual aqui no Sul eu nunca vi nada igual. O próprio Muricy dizia também. E o Neymar Que aqui chegou vive numa fase muito, que né? não É que ganhava assim, Grenal claro, também, o né? Corinthians, ele, claro, é um time que tem uma expressão, tem uma vitrine, assim, mas aqui tu sempre foi assim, é o menino que veio daqui, que nos deu esperança, que construiu uma história tão E que linda, voltou né? a ganhar Faz Grenal, né, diferença, mano? Não, o mais Sim. legal Quando é ele que eu chegou aqui- vivi os momentos do Internacional. Imagina, eu cheguei no ano 2000, era difícil a situação aí no Beira-Rio. É verdade. E aí eu vivi morando debaixo da arquibancada, e vi a construção do novo alojamento para os meninos, aquela coisa do crescimento do Internacional. O Fernando Carvalho mesmo disse que não tinha dinheiro para pagar água, energia e tal, e hoje tu vê o tamanho, né? Eu Na tive época que tu foi contratado, o Fernando Miranda era presidente, né? Então tu pegou essa transição do Miranda. Foi um cara que ajeitou a casa também, antes do Fernando Carvalho. Mas o Fernando Carvalho, até a gente fala bastante sobre isso, né, Lacerda? Ele tinha um modelo de gestão de base que eu acho genial, que era justamente de buscar jogadores para fortalecer o elenco, né? E não para concorrer com as joias, né? Então, tipo assim, sei lá, o sub-15, faltava um meia, tu vai lá e vai buscar um meia, né? O próprio Romildo se espelhou muito depois no Grêmio nesse jeito de fazer a base, né? E é fundamental, porque hoje o investimento que tu vai fazer num moleque de 15 anos... E a probabilidade dele dar certo e dele se identificar com o clube, dele entender o jeito de jogar futebol é muito maior do que tu trazer um jogador formado de 21, de 22 anos, né? Não, a base acho que o Inter cresceu nesses últimos anos graças ao grande trabalho que foi feito, né? Eu lembro que eu cheguei, tinha Lúcio, Fábio Hockenbach, essa geração, veio o Daniel Carvalho, depois veio eu, o Sobis, Diogo, próprio Pato... E agora deu uma parada, né? A gente tá sentindo até nos próprios resultados. O Lúcio também veio de uma goleada que o Inter fez em Brasília. Pior, que ele era zagueiro, eu entrei no atacante. Não, isso. Olha aí, Lúcio. Pior, quando eu cheguei aqui no Beira-Rio, o mano foi lá e até chamou o Lisca, até falou esses dias aí na entrevista, chamou o Lisca, acho que mandaram o jogador errado. Dentro do campo a gente parece ser mais forte, imagina. Eu já sou magro hoje. Imagina na época, ela pesava 54 quilos. Cheguei aqui só eles brincam. Agora sim, né? O Ronaldinho Gaúcho também, ele, por exemplo, ele teve a carreira diminuída em termos de tempo, de período, porque ele botou muita massa muscular na Europa. Daí tu vai ver assim, com o Neymar já foi diferente, com os outros. Se tu botasse muito corpo, tu ia perder ou a tua longevidade, né? Tu ia por 5, 6 anos, tu ia ter essa velocidade, ia ter mais força, mas com 30 anos tu já não ia ter a tua principal valência, a tua principal característica. Eu tive também, tipo, essa transição também da parte física, né? Porque quando eu subi era o Paulo Paixão, e aí logo veio aquela inovação dos novos físicos de trabalhar separadamente cada valência do jogador. Porque quando eu subi, eu lembro que a gente treinava junto com um lateral, com um volante, era um trabalho específico. Não tinha um trabalho específico, porque eu sou mais de velocidade, não sou de tanta resistência. Então ali com Paixão, depois
o Fábio Marceregian também. Conseguiu fazer um trabalho mais específico para, né, aproveitar o que eu tinha de melhor, que era a velocidade. Então eu procurava aproveitar nos jogos. Foi preponderante para nossa geração ali, para aqueles títulos, né? Muito. Ele foi meu no Corinthians também, em 2005. Não, e é isso, o time do Corinthians que foi campeão mundial corria mais do que o Chelsea. Mérito de quem? Deixamos embora e o Fábio Marceregian, né? Baita profissional. E tu, meu velho? Como é que começou? Tu foi um dos primeiros jornalistas. Eu também tô nessa aqui. Não. Você quer fazer só pergunta? Primeiro eu já fiquei triste que ele falou que ele era pequenininho quando eu jogava. Isso que ele quer esconder a idade. Quer esconder a idade, é malandro, né, cara? Tá na pista? Tô na pista para negócio. Tá na pista? Então tá. Pegamos assim, tudo que vier, viu? Eu quero que tu me diga o seguinte, Tesouro. Tá? Tu sempre foi identificado com o Inter, sempre foi apaixonado, sempre foi no estádio. Daí tu começa uma carreira como jornalista. E é um dos primeiros jornalistas, inclusive, a dizer, não, eu tenho um clube, eu tenho um time, eu sou apaixonado pelo Inter, assim, né? Então eu queria que tu falasse um pouco dessa tua relação do Inter antes da tua profissão, quando tu te tornou profissional na área da comunicação, baita, um craque, é muito craque. Pô, que isso. E depois, assim, até que tu disse assim, não, eu vou abrir espaço nesse sentido. Não, mano, primeiro assim, sempre fui muito identificado internacional, tanto que aqui do meu lado, um dos maiores ídolos que eu tenho, assim, porque o Nilmar, não é porque tá aqui, porque o Nilmar marcou uma geração, né? Uma geração que a gente não ganhava Grenal, entendeu? Aí veio o Nilmar, Muricy, Tyson, e aí a gente começou a ganhar Grenal e começamos a ganhar tudo, né? Bom, aí entrei no jornalismo depois de Nilmar da vida. Fui árbitro, fui vendedor de jornal do 0 Hora, vendedor do Correio do Povo e trabalhei na Polícia Civil. Aí depois, quando eu estava na Polícia Civil, fui convidado pelo Jornal O Sul, né, para participar da editoria. Estava na Polícia Civil? Trabalhei na Civil. Ah, é? Trabalhei 4 anos ali. Informante? O que tu era lá? Eu não posso dizer. Eu não posso dizer. Tu era isso. Não, fazia de tudo ali, administrativo. Que legal. A gente ia lá para os reconhecimentos com os bandidos. Ali era terrível. Sim. A gente tremia mais que vara verde. A polícia saía, eu digo, putz, vai ficar só eu esse cara aqui dentro. Mas aí eu tive 4 anos na Polícia Civil. No 5º ano eu recebi uma proposta para eles de ficar fixo na Civil, como imprensa, cobrir essas ações dele. Eles iam me pagar R$1.500. E aí o Sul me chamou por 300 pila. E eu fui louco, né? Eu disse, eu vou abrir mão de 1.200, vou ficar com 300, porque o Sul dá mais abertura. Visibilidade, claro, né? Aí eu fiquei 1 ano no Sul, não gostei, viu, mano? Tô falando sinceramente, assim, não gostei. Aí eu tinha que fazer pautas que não eram do meu agrado, assim. Por exemplo, ir receber o governador lá. Mas quando tu foi pro Sul, tu já foi pensando assim, bom, a Rede Pampa lá pode ser uma oportunidade para eu chegar no esporte ou não? Sim, fui pensando. E aí, eu cheguei ali, beleza, minha chefe não gostava muito de escrever, né, não sei o que, daí eu escrevia. Daí, eu não gosto muito de sair. A tua chefe não gostava de escrever. Daí eu cheguei ali, mano, aí conhece Paulo Sérgio Pinto, né, que é o vice-presidente de todo o Grupo Pampa, e aí eu comecei a trabalhar com ele. E aí eu tinha que fazer pautas, que é mais uma área que tu gosta, assim, que era política, né? Eu não gosto muito de política, entendeu? Eu tenho minhas preferências políticas, mas eu não gosto de viver política, entendeu? E aí tinha que ir pra praia também, atrás de criança, assim, com o tamanho do teu filho na praia, fotografar criança, velho. Que horror que era aquilo, Nilmar do céu. Por 300 pila. Tinha uma meta. Tinha uma meta de 20 crianças por dia que te fotografar. Aí imagina só, te pediu autorização, você, queridinho, o tio vai tirar uma foto tua aqui, tá? Fica quietinho. Aí na hora do flash, a criança... porque saía a foto do dia da criança. Isso. Só que tu perdia quanto tempo pra fotografar uma criança? Um dia inteiro. 20 crianças dava 7 horas. Eu saía de lá exausto. Eu ia até de meia na beira da praia. Tu tá de meia, elas voto como eu quiser. Aí eu falei, sem mentira nenhuma, Vitório Pífero foi uma figura que foi importante. Não ele. Fui cobrir a posse do Vitório Pífero, presidente campeão, e depois a gente sabe o que aconteceu com o presidente do Inter, né? E aí eu cheguei ali, tava o Henrique Pereira, nunca me esqueço, o Henrique Pereira é meu grande cupido, que ele chegou e disse assim, tu não quer ir pro futebol? Eu digo, como assim, Pereira? Não, tem uma vaga na Rádio Grenal, se quiser. Eu digo, pô, aí eu digo, não, aceito, né? E foi quando eu entrei na Grenal. 2000 e... Que ano foi a Copa do Mundo aqui no Brasil? 2014. Então, 2015, 16 entrei na Grenal. Aí tu sabe o horror que foi, né? E quanto tempo tu levou pra te identificar? Foi rápido daí? Não, aí o Inter, eu fiz, não identificado, né? Eu fiz, antes eu quero dizer assim, que eu entrei lá na madrugada,
com jeito irreverente, sabe? Sim. Aquele personagem Começou na de madrugada. inclusão, Aham. LGBTK mais I, e Aham. aquela coisa toda. E o cara começou a subir a audiência, Marjana bateu. Legal, vamos fazer o seguinte, olha só a fogueira. O Grêmio vai jogar a final da Copa do Brasil. Tu vai no meio da torcida do Grêmio. Eu digo, Marjana... Era porque eu digo, cara, quando o Galo fizer um gol, eu vou vibrar, Marjana. Sim. Ela, não, tu vai ser profissional, não sei o quê. Ah, que horror. E ali foi dividido. Mano, eu sofri tanto, Neymar. E o Grêmio ganhou aquele jogo, e eu fui no meio do povo. Tá bem, beleza. Os caras tudo Foi sem, bem tratado. os caras sem camisa. Deita comigo aqui, não tem muito. Vamos, querido. Ai, vamos. Depois, o Grêmio foi campeão da América. Cobri também a torcida. Aí veio a virada de chave, quando o Inter caiu pra Série B. Que daí eles me mandaram pro Rio, de ônibus. E aí a Rádio Inferno, né? Conhece bem? A claro. Rádio Inferno, que é dos guris da internet. Me fizeram uma proposta, bem sério assim, bem sério pra ti, mano. R$1.000. Tu assume o teu time e tu vem trabalhar aqui. Gurizão, querendo Ué, já subiu, Querendo já, ó, dinheiro, já, Sim. 300% Me dá uma camisa já aí. aumentou, já, de Mas 300 para 1.000. a internet não era o que era ainda, né? O Baldasso foi o grande influenciador que fez Sim. isso, né? Aham. Então, o Baldasso, cara, assim, ó, eu devo muito, mano, sabe, ô Neymar? Devo muito Mas ao o Baldasso se Eu também, revelou... o É? Baldassi que me deu moral lá em Bento Gonçalves, lá no Olha aí, viu? Golden Boy Colorado. Ah, Mas depois é ele verdade. me meteu o Na pau época em mim que ele aí, tava quando na eu fui Gaúcha. quando eu fui pro Planeta Atlântida, ele não andou falando mal É. de mim quando eu tava no Inter, mas depois, velho. no início Foi ali, ele ele que me que deu Mas deu moral. o Golden Golden Boy. Boy era na época Golden que ele Boy tava era na o... Gaúcha, era né? o... Marco Antônio Pereira? Não, o Golden Boy era ele e o... vou lembrar já. Pedro Ernesto, não. Não. Já vou lembrar o nome. Pinheiro? Não, vou lembrar. Era narrador? Zé. É, Eu acho que era tava Marco na Antônio Band. Pereira. Não, tava na Band aí. Não sei se ele tá ainda na Band. Daniel Filho? Não, é mais antigo. Paulo Brito, não. Não. Cara, mas não Mais foi Bom, o Marco antigo. Antônio. Já vem na minha cabeça, vou lembrar quem. Mas Haroldo, não. quem cobriu a pré-temporada lá era o Baldasso também. Acho que ele tava iniciando em 2003, em Bento Gonçalves. Mas José o Aldo Pinheiro. Baldasso também é nosso convidado para vir aqui, né? Mas o Baldasso, ele assumiu, ele né? assumiu antes de ti, não? Sim, É? assumiu antes de mim. E É, eu ele... achei- e o Meneghetti também. O Meneghetti fez uma carta o Meneghetti, também. trabalhava com o Meneghetti. O Ribeiro? O Neto. Ribeiro Neto, ele que Tá, chamava de não, Golden Boy. Ribeiro. Tá, é verdade. isso aí é verdade. Ribeiro, né? Golden Neto. Boy. É, Ribeiro Abraço Neto. pro Ribeiro Neto. Tem grande histórias tuas aí, presença. Ribeiro. Agora é o seguinte... Fala, Tesouro. Agora, Cidade assim, ó, Baixa, Cidade Baixa nunca já foi que, tu melhor. já que tu deu abertura nesse negócio tu foi protagonista nisso, porque o futebol ele é muito homofóbico, né? É. Então, de um jeito... Mas eu sofri com isso. Chegaste a sofrer? Sofri com isso, porque é o seguinte, eu sou um cara muito inclusivo, né? Uhum. Sabe bem disso. E o Internacional criou, né? Eu acho que até, não sei, eu não me arrependo, sabe? O Internacional criou uma torcida, tava tentando criar uma torcida gay, eu nunca me esqueço. E aí a Marjana pegou essa pauta, né? Chegou na Rádio Grenal essa pauta, torcida gay do Internacional. Quem poderia fazer isso aqui? Sabe como é o futebol? Não, eu faço. Ela vai fazer essa? Faço. Daí tinha um programa de noite, né? Era um programa ali. Faço, vamos todo mundo ser gay. Aí tá, peguei aqui, fiz, mano, uma entrevista sensacional, assim, gurizada, sabe? Sem medo de ser feliz, como tem que ser mesmo. Fui pro jogo, Inter e River. Inter e River na Argentina. E aí, eu sou amigo dos guris da Popular, assim, né? Sim. Foi minha sorte. Que quando o ônibus parou, assim, na... Como é que é aquela ali que tu para? Alfândega, né? Que se fala. Parou na alfândega, assim, me sentei ali, né? Com os guris. Mas veio 2,5 metros de altura. Cara. Chegou assim, o que tu pensa que tu tá fazendo? E eu digo assim, tu pensa fazer o quê, cara? O que tu quer instaurar aí a torcida gay no Internacional? Tu acha que eu não ouvi que tu botou no programa aí, não sei o quê, não sei o quê? Eu digo, querido, eu não tenho poder para instaurar nada no Internacional. E outra coisa, se vocês quiserem ir, eles vão ir. Daí eles falaram assim, não vão, nós não vamos permitir. Eu digo, bom, então tá, problema de vocês, né? A minha parte eu fiz, botei lá, não sei o quê. E aí esse cara eu encontrei, mano, sem mentira. Agora isso foi em 2000 e... Inter e River. Sim. É. E encontrei 2, 3 anos depois num posto que eu tava ali, né? E ele, lembra de mim? Eu te encarei ali na Sim, CB. como é que não vai lembrar? É, eu digo, não, eu lembro bem de ti. Aí ele, ainda bem que não foi. É um... Não vou citar Acontece. aqui, né? Uhum. É um cara que não gosta, né? E eu digo, não, tudo bem, beleza. Em 2003 tu chega na seleção, né? E foi Chega muito na rápido, seleção, né? muito Como é que rápido. foi essa trajetória até a seleção e, pô, jogou Copa do Mundo, né? Mano, olha, eu sempre falo, a minha carreira foi tão meteórica, assim, tão rápido, o início como também o final, né? Que não teve um fim planejado de ter despedida e programar para eu vou encerrar minha carreira tal dia.
Mas foi tão rápido que eu nunca fui um jogador de seleção de base quando eu cheguei no Inter. E a primeira seleção que eu fui foi uma seleção sub-23, tendo idade para ir para a seleção sub-20, sub-18. Né? E foi graças também ao Ricardo Gomes, que era treinador de juventude aqui. Ele viu eu me destacando em 2003, quando eu surgi, né? Então isso facilitou muito. Ele me convocou para uma seleção sub-23, disputar a Copa Ouro, que o Brasil não mandou a seleção principal, mandou a seleção sub-23, minha primeira convocação para a seleção. No entanto, que eu fui convocado, eu achava que eu tinha sido convocado para a seleção sub-20. Aí quando chegou a carta lá no Beira-Rio, eu falei, não, é sub-23, Copa Ouro e tal, vai todas as seleções principais, tu vai estar lá. Aí cheguei lá, Kaká, Robinho, Diego, todo mundo já era, e eu estava recém começando aqui no Inter. Mas eu administrei bem. Assim, receberam bem? Muito bem, muito bem. Eu lembro que tinha 2 jogadores só que jogavam fora do país na época, que era o Thiago Mota, que jogava no Barcelona, e o Everton, que jogava no Borussia Dortmund, que era do Corinthians, o Everton atacante. E os mais jovens era eu, Diego e Robinho, eu lembro dessa seleção. E eu era, tipo assim, a maior novidade perto desses aí que já eram... jogavam no Corinthians, já tinha o Sul ainda não tinha aquela visibilidade dos jogadores jovens, né? O Inter estava começando a surgir, no entanto que em 2003 chegamos em quinto, se eu não me engano, no campeonato. Aí eu, Daniel Carvalho, a gente acabou perdendo os últimos 5, 6 jogos naquela temporada. Mas A Copa do Brasil nós perdemos também. Mas foi muito rápido, assim, nesse sentido. Mas eu, como eu digo, eu sempre estava preparado, assim, porque eu sabia, tipo, do meu potencial, do que eu me preparei, tipo, da onde eu vim também, tudo que eu já tinha passado. O primeiro clube que eu fui fazer um teste lá no União Bandeirantes, o cara mandou embora em 15 minutos de treino, que eu era muito magro, eu tinha que... Muito esperto isso aí, né? E aí tipo assim, aquele não, que tu sai, 13 anos, e era o sonho de ser jogador, né? Sempre mas isso é normal que... também. É normal. E o Cafu foi tantas vezes. Exato. Teve a persistência de ir. Minha mãe também várias vezes me ligava aqui, eu já no Internacional, jogando na categoria de base. Ai, filho, vem pra casa, tipo, né? Eu ficava 11 meses sem ir embora, um menino de 15 anos, aqui no Sul, um frio. E pra mim era tudo novo, né? Eu vim do interior, uma cidade de 35 mil habitantes. Tipo assim, sozinho, não tinha ninguém, assim. Então, como eu falo, o Internacional foi que me acolheu, me deu tudo, assim, pra se tornar um cidadão. Claro que eu vim com a base familiar, por mais que eu não venha de uma família, mas graças a Deus nunca passei fome. Sim. A gente sempre se ajudava no interior, né? Tem uma família simples, mas sempre dedicada. E como é que era essa relação quando tu estava ali no Beira-Rio, nas categorias de base? A tua família chegou, a pai e mãe vir junto? Meu pai veio a primeira vez. Quando eu fui contratado, eu lembro que eu vim até de avião na época, a primeira vez que eu andei de avião, já tinha 15 anos. Eu lembro, a primeira vez que eu andei de avião, a primeira vez que eu andei em escada rolante, eu brinco com a galera. No interior, cidade não tem nenhum prédio, mas não tinha nenhum prédio, hoje tem 3. Que legal. Mas eu vim com meu pai, meu pai ficou comigo. Tem 3, agora eu que construí. Abade a pessoa. Sim, eu fui lá e ainda botei uma escada rolante. Tu falou que ganhava 300, eu ganhava 20 pila lá no Matsubara por mês, mais caderno e pasta de dente, escova de dente. Não, mas daí o meu pai veio comigo na época, né? E eu lembro até hoje, assim, meu melhor amigo, eu liguei quando eu fiquei sabendo que eu vinha pro Inter, porque quando a gente disputou o campeonato lá em São Paulo, eu olhava pro Inter, era Adidas ainda, tava mudando pra top, eu olhava os jogadores todos uniformizados e o meu time só tinha camiseta, o resto era tipo calça, cada um tinha te vira. E aí quando eu fui contratado pelo Inter, eu falei, nossa, vou jogar no Internacional, tem patrocínio, tem marca, tem chuteira, tá... E vim naquela empolgação, né? Então, por isso que eu sempre valorizei muito estar no Internacional, porque para mim era algo tão distante, ao lado do norte do Paraná. Sonhava em ser jogador, mas era muito longe. Não tinha, tipo, não a facilidade de hoje, mas não tinha a visibilidade que hoje tem um menino que tá lá no... E o norte do Paraná tem mais identificação com os clubes Paulo. de São Paulo, né? São é o Oeste, São Paulo. é o Oeste São Paulo. Paranaense. Meu quarto tinha quadro de São Paulo, campeão 91, 92. Meu pai era São Paulino. E tu também era? Era, mas eu nunca fui... fanático. Como que eu fui querer ser jogador já com 12, 13 anos, então... E perdeu essa coisa do vínculo, entendi. Muito novo, e no Paraná a gente não conseguia assistir jogo, só via pela TV, times do Paraná também não tinha ninguém torce para time do Atlético Paranaense também, depois de 2000 começou a se destacar, antes de 2000 não tinha esse destaque todo, mas aí foi... Mas rapidamente tu foi virando uma joia da base, assim. Então, se sabia assim, pá, o Neymar, né? Eu nunca tinha visto jogar, mas a gente já ouvia, né, Lacerda? Não, ó, tem um menino aqui que joga muita bola, etc, que tem velocidade. E tu já estreou arrebentando, né? Quando eu cheguei, o Inter tinha acabado de ser campeão mundial sub-15.
Lembro. Era Botaram o o novo, letreiro. era o Diego e o Diogo, que são meus irmãos hoje, Claro, adoro eles. aham. Pá, me davam chuteira, Copa era patrocinado Nike. pela Nike, sempre eles me davam uma chuteirinha que sobrava lá, pá. Quando eu cheguei aqui, Era o Fernando Carvalho, né? Acho que era o Fernando Carvalho, né? Campeão mundial sub-15. na base, diretor, Não, acho que ele era diretor da base. Isso aí. diretor da base, é. É muito bom esse Carvalho. Mas aí, tipo, eu nunca fui aquela promessa de seleção de base. No entanto que eu falei, eu fui pra seleção sub-23 já e logo já fui pra principal. Então, queimei etapa, assim, vamos dizer assim. Mas sempre tinha, tipo, os treinadores que trabalharam comigo sempre viam um potencial em mim e tal. No entanto que quando eu joguei a final de campeonatos juniores lá, a comissão Muricy tinha acabado de chegar no Inter ali, final de 2002, me viu jogando, fiz 2 gols na final e logo já tava... Eu nunca disputei uma Taça São Paulo. Eu lembro que eu fui convocado pra pré-temporada profissional e eu fiquei triste. Falei, não, eu quero jogar a Taça São Paulo, que era o único campeonato televisionado, que a minha família poder me ver jogar. Bah. Na Rede Vida, acho que era a Rede Aham. Uma TV, é o único, hoje tem Libertador, Sim. na época não existia esses campeonatos. E aí eu fui pra Bento Gonçalves na pré-temporada. Ali foi, tipo assim, pré-temporada da minha vida, eu lembro... Sabe que eu te perguntei isso porque tu sempre foi um exemplo dentro e fora de campo, né? E aí eu justamente queria saber, assim, como é que foi esse momento até, eu sei, eu conheço a família da tua esposa, um abraço pro Eduardo Guimarães, Aras Guanaco, grande presidente Colorado. Ele deve ter ficado muito feliz, né, quando tu pegou a filha dele. É até ali, engraçado, ela falar, meu pai é muito bravo, muito bravo. Aí quando ficou sabendo, ele amansou um pouquinho, falou, não, ele é tranquilo. Não, mas ele foi falar com o Fernando Carlos, com a presidência toda do Inter, quando descobriu que eu tava namorando a filha dele. Tá, eu era o Golden Boy, né? Claro. Tá, Naquela época eu pegava a gente, né? Mas Hoje é não isso que eu pega te... mais ninguém, Não, né? mas se o cara tem que pegar antes até pra poder depois saber o que vai fazer. Né? Mano, desculpa cortar, mas é que, tipo, eu venho de uma família que meu pai não bebia, minha mãe não bebia, aquela coisa dos valores, não que hoje até bebo até demais vinho com sogrão. Aham. Mas... Então o seu Eduardo que te botou me aí, botou né? nesse caminho sem volta. Ele até Tá brinca bom. comigo, nem pra tu começar num shoppingzinho, tu já foi num vício muito caro que vinha, né? É verdade. Mas é isso, a base familiar que eu tive, tipo, sempre encarei muito sério, assim, que eu sabia que eu era, tipo, não que era a salvação da minha família, mas que muita gente ia depender de mim se eu me sacasse na época e tal. Mas eu sempre falo, eu vivi o meu sonho, não era sonho do meu pai e da minha mãe, por mais que meu pai gostava de futebol. E teve Não era momentos dele, que assim. assim, tu disse, não vai dar, teve outro não, ou tu tinha Não deu nem convicção. tempo de eu desistir, assim, Não. porque foi tão rápido, né? Foi Com 18 anos eu já estava no profissional. Sim. Ali eu falei, aqui é a chance da minha vida. No entanto que eu fiz uma pré-temporada em Bento Gonçalves que eu me estourei toda a coxa, tanto que eu treinava. E com qual foi a idade que tu casaste? Aí com 19, 18 para 19 eu conheci a Laura. Eu tinha jogado 2003 ali. Fui E ela ia do direto, ano. nos jogos no com jogos, o Eduardo, né? Eduardo, Eu não me teve lembro filho de ver. homem, levava isso as aí. filhas. Tem 2 filhas, né? Uma da Olivia tá em Portugal hoje. E aí desde 2004 até hoje. Firme e forte. E foi Vamos dizer, importante 19 esse anos já. suporte assim familiar também deles, Muito, né? muito, Porque muito. eu vejo que tu é Eu vim muito de- ligado eu sou à família Guimarães. Por né? eu ficar distante, né? Tipo, morava em concentração, depois fui pro meu apartamento. Aí a gente, né, acaba sentindo falta da família, dos amigos. E a gente sabe que no futebol tu tem que tomar cuidado, porque muita gente cerca. É que no futebol, pra gente que é jogador profissional, ninguém te fala a verdade. A verdade é que eles estão em torno e só, tipo, falam o que você quer ouvir e a gente acaba perdendo grandes Tu jogadores. tinha um assim, empresário famoso, no meio do né, caminho por ô, isso. Neymar? Orlando da hora. Muita gente não gostava dele, não, mas eu tinha uma relação com ele porque era desde 15 anos de idade. Então, tipo, Mas ele Era ficou pro- famoso por tua causa. minha causa. Eu Né? brinco É com ele verdade. até hoje. Eu falo, rapaz, tu achava que tu tinha o Neymar, não era o Nilmar na tua mão. Rapaz, vem cada negociação assim de Tá contrato certo, que eu vi, né, ele assim, cara? rapaz, ele tá falando tudo. Tá vendendo o Cristiano Ronaldo buscar. E vendia. Vendia, pô. Ele era bom. Tu ligava na Guaíba, mano, era o Orlando da hora falando. Orlando da hora Pô, falando. que Nilmar tá Eu era bom voltando. de negócio, aquele homem era bom de negócio. Mas eu E sempre fui fiel, assim, às pessoas que me ajudaram, assim. E aí tu explode tudo, vai pro Oriente Médio. Que experiência, né, cara? Quanto tempo tu passou lá? Tu teve 2 passagens Duas por lá, passagens, né? foram 4 anos, mais 2, depois eu fui mais 2, né? Nesse meio tempo eu voltei pro Inter, joguei Sim, a Libertadores claro, me lembro. 2015. Foi decisão difícil a primeira ida, porque eu tava 3 anos na Espanha e abandonar um futebol espanhol, que, né, é pra mim um dos E melhores jogando da bola, época. né? E jogando bem, tinha mais 2 anos de contrato. Aí veio essa oportunidade, a proposta, eu com 28 anos. Pra época ainda era novo aí pro mundo árabe, Sim. né? Mas daí era uma proposta que
Como eu sou muito tranquilo, eu sempre falo, né? Eu convivi com muitos jogadores que acabaram deixando passar, né? Aquele velho ditado, né? Um cavalo passa, tu monta ou tu deixa passar. Muitos deixaram passar e, infelizmente, não aproveitaram a oportunidade, porque a carreira é curta e tal. E eu me senti, tipo... Minha esposa estava grávida, era um momento novo da minha vida, de um desafio novo, que já tinha 3 anos na Europa. Mas, profissionalmente, foi horrível, assim, falando sinceramente. Agora... para a família, para ter o que eu nunca tive, que era treinar só de noite, dormir na minha casa, viajar pouco. Eu já tinha 4 cirurgias no joelho, eu também já sabia disso. Chegasse nos 30 anos, era um sofrimento para me condicionar de novo. E foi uma experiência, tipo assim, muita gente jogou lá, não gostou, eu adorei, porque eu peguei a minha esposa grávida, os filhos pequenos, muito pequenos, né? E eu consegui viver, tipo, ter uma vida, assim, porque até então era muito corrida. Para jogador de futebol é muito corrida. Aqui no Brasil nem se fala, hein? Mas lá na Espanha também era muito corrido. Assim, e já tinha aquele luxo que a gente vê hoje, por exemplo, quando a gente viu ali, por exemplo, o avião ali, o Cuejar, que estava sendo ventilado pro Inter. Quando eles te querem, tu sai da pista do aeroporto para casa, não passa nem controle, nada. Lá é e claro, glamouroso. e aí tu compensava porque era um ambiente que te deixava mais perto da tua família também. Mais perto da minha família. Eu sempre fui muito caseiro também, tipo, toda a minha carreira. Nunca fui baladeiro, nunca fui de festa, mas era... Não sei se porque eu vim do interior ou algo do tipo, mas eu nunca fui assim. Eu sempre fui bem profissional nesse sentido de, tem que aproveitar, que é 10 anos, 15 no máximo, que eu vi muitos exemplos, né? Muita gente me falava e passa muito rápido. Mas daí foi, sim, especial, assim, porque... Chegou eu morei no mundo árabe, mas... arranhar alguma... Não, mas era, tipo, um mundo árabe que meus filhos estudavam em colégio, que entrava dentro do portão... Colégio americano. Não, britânico, tu tava em Londres. Tu entrava no colégio, não tinha árabe, não tinha nada. Sim, aquele colégio que tu entra de manhã e sai às 3 da tarde, almoça lá com a filosofia. Sofria na reunião dos pais, nas reuniões dos pais, quando vinha as inglesas. O inglês que a gente aprende lá é o inglês de indiano, né? Claro. Não é o inglês... Aí, pô, será que a minha filha tá indo bem? Meu filho tá indo bem. Agora, tu sabe que a minha primeira... Tu falou em Bento Gonçalves, né? A minha primeira experiência como comunicador ligado ao futebol, ela foi aqueles 3 Grenais do Campeonato Gaúcho que tu destruiu, que teve o Grenal no Beira-Rio, no Olímpico e na Montanha dos Vinhedos. Ali, na época, o Porã, que hoje está na Atlântida de Florianópolis, ele era da Ipanema, identificado com o Grêmio, e a comunidade de Jiu-Jitsu tinha um programa na Rádio Ipanema, que era uma rádio rock da Bandeirantes aqui, e daí eles me convidaram para fazer o... E eu me lembro, cara, porque... Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de tu destruindo aqueles jogos. E 2004, me lembro... 2003, e tem 2 takes, assim, que um é o seguinte, ó. Eu tava ali entrevistando alguém, não sei o que, e um quero-quero não parava de me incomodar. Daí eu fui entrevistar o quero-quero. Eu quero-quero, não sei o que. Baita início. Eu quero-quero. Daqui a pouco assim, eu quero-quero. Então tu tá ligado na transmissão da Ipanema e da Band, não sei o que. Aí botei o microfone e o quero-quero ficou quieto. Eu disse, é isso aí, galera. Quem cala consente, vamos embora. E a outra coisa foi o seguinte, que o Tavarelli era muito criticado por sair do gol. Goleiro do Grêmio. Cara, o Gaciba estava apitando até esse jogo em Bento. E eu estava atrás do gol ali no Tavarelli, cara. E aí eu disse assim, cara, eu nunca mais vou criticar um goleiro que não sabe sair do gol. Porque uma coisa é o cara tá na arquibancada, né, irmão? Ali, sentadinho, pipoquinha, pipipi. Outra coisa, cara, é 20 bonecos dentro da área, todo mundo forte, todo mundo... aquela tensão. Pô, é muito difícil. Tu foi árbitro também, tu sabe tu sabe o que obrigado é isso, por né? me elogiar, porque eu fui um árbitro meia boca, né? Eu fui árbitro... Agora... É verdade que tu era meio Margarida, assim, não? Aí já é caô. É que é o seguinte, né, cara? Eu tive que apitar no Pinheiro aqui, não podia ser, né? Os caras chegavam duro e... Cara, mas era camisa vermelha, era amarelo. Azul era vermelho. E 2008, na Sul-Americana? Que foi um título importantíssimo pro Inter ali, né? Que baita. O que tu já era muito identificado com o Inter, né? Como é que eu fui lá em La Plata, tava lá, etc. E como é que foi essa tua relação com 2008? O pênalti aquele que o Inter bateu 2 vezes, né? O Alex. O Alex bateu 2 vezes o pênalti.
Fumaceira, né? Fumaça. Mas pra mim foi o melhor, sim. Dentro do estádio eu ia em todos os jogos, mano. Eu tinha a carteirinha vermelha, mano, que dava acesso. Então eu ia com meu tio em todos. Inter e, sei lá, Pedra Branca eu ia, entendeu? E eu acho que esse jogo Inter e Estudiantes, que a bola bate no poste, bate em cima, e eu ficava olhando assim, né? Foi pra mim o jogo mais emocionante que eu assisti do Inter. Eu tava lá também. E a narração, assim, já que estamos falando, né? O Galvão tá um assunto muito em alto ultimamente. A narração do Galvão Bueno, pra mim, naquele gol do Inter, foi algo espetacular, cara. Olha o Guedes, olha o gol, meu Deus, a bola entrou com o gol do Nilmar. E 2008, pra mim, foi um dos melhores times aí que o Inter teve, né? Que eu joguei, eu acho. Né? Né, Nilmar? Assim, do melhor momento O Verón declarou isso, todos, assim. o Nilmar, mano, que o Inter, o Estudiantes que perdeu pro Inter, era o melhor Estudiantes dos últimos anos. Veja bem. E aí o Inter conseguiu ganhar do Estudiantes, que era um baita time também, né? E foi legal. Teve uma passagem do Nilmar. Tu jogou com o Fernandão e com o D'Alessandro, né? Joguei. Fernandão, 2 oportunidades, mas pouco tempo. Em 2004 fiquei um mês, aí eu fui vendido pro Lyon. Sim. Aí foi logo quando ele chegou. E quando eu retornei, final de 2007 ali, eu joguei 2 jogos, que era o final do campeonato. Aí em 2008 ele joga no início do gauchão, ele saiu, né? Depois do gauchão, na verdade, e acabou saindo. Mas joguei. Mas mano... E tu te dava muito bem com o Magrão também, né? O Magrão me levou pro mundo árabe. O Magrão era teu parceiro, assim, é um cara que dava pra ver que era um cara que... Aquele time em 2008, pra mim, coletivamente, assim, individualmente também, o Alex tava no melhor. O Alex fez 30 e poucos gols na temporada. Gol de fora da área direto. Chutar, Contra o Boca ele fez lembra? O Dali voando, o Magrão, Guinha Azul, o time era muito forte, assim. E teve um ano que E vestiário, qual foi o melhor vestiário, assim? Melhor vestiário de ambiente? Esse 2008 era muito bom. Tinha as brincadeiras, mas era agora o mais conturbado. 2005, né? 2005 no Corinthians era o mais conturbado. Aquele 2005. Mas era muita vaidade, era muita vaidade, era tipo, a maioria dos jogadores já tinham jogado na Europa. Era muita grana. Era muita grana, tinha vaidade, aquela coisa, mas dentro de campo se davam super bem. Mas... Aquele pênalti no Tinga, que até hoje a gente não supera. Tu tava aí no campo, né, João? 2005, tava. Aquele pênalti no time. Vamos esquecer aquele campeonato. Não, mas não dá pra esquecer. Ele ganhou a Libertadores seguinte. Eu achei que o Inter ia ser campeão. Foi importante, né? Tu que vive nos bastidores de futebol, o Yarley já teve aqui conosco. Desculpa cortar, mas eu acho que tipo, o time nosso time era melhor que o Inter 2005. Tinha mais dinheiro. De jogadores. Sim. Roger, Carlos Alberto, Tevez, eu. Sim. O Inter era baita time. Muito bem treinado pelo Muricy também. Muito bem treinado. Né? O Inter, na minha humildade dizendo, o de 2008 era melhor time do que o que foi campeão mundial do Inter. Eu também acho. Time. Concordo contigo. É verdade. Azul, Magrão, D'Alessandro, Alex. E aquele gol que tu faz contra o Corinthians aí já no Inter de novo? Aquele foi o primeiro jogo, o jogo da volta contra o Corinthians ali. Tava com muita vontade de jogar aquele jogo. Que ano foi aquilo? Foi o gol mais bonito 2009, da tua carreira, foi o primeiro né? jogo do Campeonato Brasileiro 2009. Eu me lembro do Maradona e tu fazer um gol daqueles, o resto eu não lembro. Eu fui vendido. Só isso? Só isso. Só isso. Moral. Foi parar no Jornal Nacional, velho. Concorreu ao Puskás. Espetacular. Bom, tu que tá ligado aí conosco aí, não deixa de seguir, não deixa de compartilhar, de divulgar todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui, né? Como é que tá o teu coração vermelho atualmente? Não, atualmente tá triste. Tá triste, mano, porque não dá, né? Internacional, e eu não quero, assim, tu sabe, tu também tá nisso. Às vezes a gente dá uma opinião e a gente acaba sendo taxado. Hoje no Inter, infelizmente virou isso o Inter. Tu dá uma opinião contra um presidente, tu é do movimento político. E eu não sou de movimento algum, entendeu? Quem é o conselheiro aqui, e também de forma independente, é o Mano Tchênese, que também não tem ligação com algum. Sim. Então a gente pode criticar normalmente. Agora, esse presidente, essa direção, não vou nem falar presidente que tá aí, não tá dando, né, mano? Não tá dando. Internacional perdeu pro Globo. Internacional perdeu pro Olímpia. Internacional perdeu pro Melgar. Internacional perdeu pro Caxias. É um vexame atrás do outro. Sabe que eu tava não conseguia entrar no último jogo por diversos incidentes que eu tive, assim, terríveis no domingo. E o último deles foi que eu tava com o Martins ali, com um amigo meu, sócio do canal, enfim, e furou o pneu. E a gente não conseguia trocar, né? E eu disse, não vou entrar no jogo, vou te ajudar a trocar. Pá, pum, fizemos tudo. Saiu assim, mano, me chocou, Nilmar, uma imagem assim. Veio um senhor, um filho igual da idade do teu, assim. O filho do cara chorava tanto, mano,
Que aquilo ali, quase chorei junto com o cara, velho. E ele disse assim, olha só, como é que tá meu filho, como é que eu vou fazer o meu filho ficar colorado, Luciano? E eu falei pra ele, digo, olha, querido, tentei, né? Não, mas é resiliência. Isso aí não adianta, meu. Não é porque tu vai ganhar ou perder, tu vai ser menos ou mais colorado. Não adianta, né? O Inter tá perdendo demais, mano. Mas vamos... Time grande quando o Inter... Não pode perder tanto. Nós não ganhamos gauchão, cara. O que nós vamos ganhar, mano? Tu que tem uma opinião forte também, Nilmar. O que nós vamos ganhar? Eu acho que a gente não assim, consegue ganhar do Caxias. Eu tô preocupado com a preparação física do Inter. Também. O Inter era um time intenso e hoje ele não tem a mesma intensidade. Assim. Mas também eu acho que é muito cedo ainda para criticar o trabalho do novo profissional que está chegando ali. Agora, que o Inter era um time que corria mais e que marcava mais em 2022 do que 2023, mas esperamos que vá dar a volta por cima. Isso aí é... Nós estamos falando aqui com um cara que entrou no Internacional com 15, 16 anos, que é o E eu tenho um gancho nesse sentido, ao mesmo tempo que a gente está meio deprê com isso. E eu tenho que explicar lá em casa também pro meu filho. Olha aí, viu só? Eu tenho uma história boa com o meu. O Diogo nasceu no dia do Bi da Libertadores, né? Ele nasceu 18 de agosto de 2010. E eu tava com ele no primeiro. Tava com ele no primeiro tempo, no colo ali no hospital. Daí o Chivas faz um gol e os gremistas estão voltando. E aí, mano, gente, vai dar tragédia, não sei o quê. E eu, filho, não te preocupa que eu tenho estrela, vou lá virar esse jogo. Daí eu peguei um táxi, na época não tinha Uber, não tinha nada, mandei uma mensagem pro Pedro Ernesto, disse, Pedro Ernesto, nasceu o Mini Changes, eu tô saindo do hospital, eu tô indo aí virar o jogo. E aí o Pedrão falou, não sei o que, aquela coisa toda. Eu, cara, cheguei no Beira-Rio, vi os 3 gols do Inter e voltei pro hospital. Então a gente tem essa relação, por exemplo, do Inter vai jogar com o Nacional agora, né, na Libertadores. Quando o Inter ganhou com um gol do Guerreiro antes do jogo contra o Flamengo, lá no Nacional, a gente foi junto de carro, eu e ele. Acabou o jogo, aquela coisa toda, com os guris da Opinião lá também, produtora. Quando a gente tá voltando de mais no Chuí, ele me olha assim, estamos no banheiro, e ele diz assim, pai, o que tu, além da vitória do Inter, o que tu mais gostou na viagem? Eu disse assim, não, tem um negócio que eu gostei muito mais do que a vitória do Inter. Como assim, irmão? Ter viajado só eu e tu, meu velho, é nós, estamos juntos. Ele começou a chorar, eu comecei a chorar também. Assim, então, isso não tem preço. E o vínculo que eu tenho com o meu pai, ele é potencializado pelo Inter, e o vínculo que eu estou construindo com o meu filho. E, por exemplo, eu que sou um artista, que faço show, e já tenho 28 anos de carreira, o que eu vejo, assim, irmão? Às vezes, assim, eu tô aqui porque a minha mãe gostava muito de ti. E aí eu lembro do Inter, entendeu? Porque é a mesma coisa. Então, assim, eu sou muito grato por poder ser esse vínculo para algumas pessoas. Claro que a gente está falando da música, que aí é num universo muito menor do que do futebol. O futebol, ele é... Quantas pessoas têm essa coisa de torcer para o time do pai e criar um vínculo com o pai? Na música é muito menos isso, mas eu me sinto, assim, realizado com isso, assim. E eu queria falar justamente sobre isso contigo, porque, assim, tu é um cara muito família, tu é um cara do bem, tu é um cara que venceu na vida, que foi resiliente, um bom guri, golden boy, etc. E aí o Nilmar tem depressão. E aí o exército do mimimi, assim, como assim o Nilmar, que é o grande cara, não sei o quê, que ganha grana, pibibi, bababá, vai ter depressão? Cara... às vezes isso não tem a ver por... As pessoas de sucesso também acabam tendo. É uma doença, é um momento... Tu conseguiu superar isso? Foi difícil? Conta um pouquinho assim, se tu te eu era um desses aí que tinha esse olhar. Tem o teu olhar do preconceito e tem o futebol é muito machista, é muito preconceituoso. Eu acredito que fez com que, né, desencadeasse também a depressão em mim foi eu segurar e guardar muito tempo uma coisa que nem eu acreditava que estava acontecendo comigo, que era a tristeza, não ter força para treinar. Eu me cobrava muito sem falar com ninguém. Falei, como assim? Eu vim do interior, de uma cidadezinha, passei por o que eu passei, estou no melhor momento da minha vida, financeiramente e profissionalmente, da família. Tipo, era o melhor momento, não tem lógica eu estar sentindo o que eu estou sentindo. Só que eu guardei muito para mim isso por esse lado do futebol ser machista, do mimimi, de todo mundo me julgar. E foi difícil eu entender. Os 6 primeiros meses que, tipo... E só fui
na verdade, se tornou público porque começou a afetar a minha saúde, né? Que eu paralisei todo um lado do corpo. Fiquei 2 dias fazendo exame no hospital, não descobriam nada o que era. Foi uma ansiedade. Depois, né, com psiquiatra, psicólogo e tudo mais, comecei a entender e comecei a aceitar um pouco mais. E eu me lembro até hoje que é tão machista o meio do futebol, quando eu estava no Santos nesse momento, que quando saiu a notícia interna, eles tentaram abafar um pouco, dizendo que eu estava com um problema, outro tipo de problema. Eu fui o primeiro a falar, não, pode falar, mas muitos não falam publicamente. Eu sei porque muitos desses que não tornaram publicamente Vieram me ligaram e grandes jogadores de seleção brasileiras e tudo mais. Campeões. E foi um processo muito difícil, assim, os primeiros 6 meses, assim, de eu entender. Primeiro foi eu entender, a minha família entender, a esposa, até as pessoas mais próximas também entender o que é que eu estava sentindo. Mas foram muito importantes também depois no processo de recuperação, de reconstrução, de poder também tornar público. E muitos me procuraram de tipo, pô, que legal, porque eu sinto isso, eu senti aquilo. Tu não teve medo de falar, mas eu falei, não, eu tive muito medo, no entanto que eu cheguei a paralisar todo o corpo, porque eu não queria assumir uma coisa que para mim era frescura. Um cara bem sucedido tá depressivo. Sim, na tua lógica. Na minha lógica, mas é porque é aquela coisa estrutural nossa, do futebol é muito machista, do homem, né? Tipo, eu sou forte, eu sou o cara da minha família. Prega esse tipo de peça. E é a tua família, a tua estrutura. E parece que me desligou uma chavinha e eu lembro uma frase até hoje que o Muricy me ligou e falou assim, Nilmar, a conta chega, tipo, o copo encheu, tipo, se transbordou, um dia a conta chega. Então não tem como tu brigar com uma coisa que, tipo... É normal, natural, ele teve problema no coração também, da intensidade do futebol, da vida e tudo mais. E aí eu fui começando a ter esse trabalho de entender, pô, eu tenho que passar por essa barra, mas foi pesado, de ficar no sofá 6 meses deitado, só chorava de tristeza, não tinha força para brincar com os filhos. Loucura. E aí isso foi o mais difícil, assim, para mim, tipo, e quanto tempo até esse copo encher? Foi meu último ano no mundo árabe, ali eu já tava... sem aquela motivação que eu sempre tive de querer ir treinar, de jogar. No entanto, quando eu saí do mundo árabe, eu falei, eu vou ficar 1 mês pra, decidir o que eu vou fazer da vida. Tá? Se eu vou jogar mais. Tava com Sim, 33. Daí tu deve ter pensado e aí eu fiquei um dia no Brasil e o Santos me contratou. Sim, é isso que aquela coisa da proposta, da oportunidade, de eu querer... E aí tu vai pensar o seguinte, né, irmão? Pô... Pai, eu tava de saco cheio aqui do mundo árabe, queria voltar para minha vida, queria voltar para o meu país, etc. Pô, era esse tipo de coisa que eu tava precisando para me motivar novamente, né? É o mais natural que o cara vai pensar. Não, é legal de falar que tipo, a depressão é algo químico, né? Não é uma coisa, tipo assim, que eu lutava com isso comigo, assim. Até no momento que foi diagnosticado que eu tava com depressão e tudo mais, eu falava, amanhã eu vou acordar bem, eu vou treinar. Mas acordava, doía todo o corpo, era uma coisa absurda. Até só quem sente, a gente fala, né? Só quem passa que sabe o que é. Sim, o grau, porque tem vários graus, né? Tu teve um grau elevadíssimo, então. Aí, porque eu guardei muito também, não procurei ajuda, tipo, e os clubes têm psicólogo, tudo, mas aquela coisa, né, que eu falei antes, do machismo, do preconceito e tal, de não querer transparecer. Daí já vaza pro jornalista, olha ali, tá indo no... Que é uma bobagem, né? Que o próprio Inter, o Inter em 2006, aqui o Yarley teve aqui conosco, ele fala que o Evandro Mota foi fundamental como motivador na parte mental, assim. Todo isso, na vida, né? Todo mundo precisa, né? Mas no esporte de alto rendimento e tudo mais é normal, assim. Que lida com milhões de paixões. Milhões de paixões, né? Mas eu tô, tipo assim, hoje eu me conheço, eu sei quando eu tô mais pra baixo, mas... E aí a opção de não seguir jogando foi porque como eu fiquei um bom tempo parado e eu sabia a dificuldade que eu tinha de me recondicionar. E também, no fundo, aquela insegurança de, tipo... vou voltar para uma coisa que me fez muito mal no final, sem estar seguro. Aí foi passando o tempo, aí logo veio a pandemia também, aí acabei encerrando, assim, inesperadamente, mas... Eu não reclamo porque, tipo, eu vivi tudo que eu vivi na minha vida graças ao futebol, tudo que me deu, me proporcionou. E se eu fui escolhido para passar por isso, que eu possa aí levar a mensagem aí para a galera de, né? E é muito legal, né? Tu poder francamente falar sobre isso, até para ser um exemplo para. Mas eu tive, tipo, no primeiro ano eu tinha muita dificuldade de falar sobre isso. Eu não gostava, eu fiquei 8 meses sem assistir jogo de futebol. Nossa. Coisa que eu amava fazer. Eu não conseguia assistir, assim, tipo.
E futuro, Lacerda e Nilmar? Tu tem assim, a ideia de trabalhar essa questão, de palestrar sobre isso? Não te interessa? Muito, sempre um cara mais na tua também, mais né? na minha. Eu acho que o futebol, tipo, algo do futebol dentro de campo, internamente, eu nunca tive perfil e também não gostaria porque a rotina é desgastante. Mas algo, se fosse para eu trabalhar no futebol, era a parte mais de assessorar os atletas, porque o que eu vejo muito é a falta de assessoramento, o extracampo, o saber lidar na parte financeira, que a gente está perdendo muitos jogadores por isso. Que nós jogadores, como eu falei anteriormente, o entorno nosso só fala o que a gente quer ouvir, ninguém nos fala a verdade. Então acho que isso eu gostaria, tipo, de, né? Mas e o que tu acha que mais atrapalha, assim, essa nova geração? A noite, a internet? Não, acho que a nova geração hoje tem o privilégio de saber que se tu bebe ou se tu não se alimenta bem, se tu não se condiciona, tu não vai conseguir jogar. A minha, quando eu surgi, não tinha. Hoje tu pega o telefone ali, tu já sabe o que faz bem, o que faz mal, o que precisa. A gente tem exemplo, o Cristiano Ronaldo aí, 38 anos jogando, por quê? Porque ele é um baita profissional, um atleta. E infelizmente não, hoje não joga mais Romário, o próprio Renato que conta as histórias, que eu peguei tantas mulheres, Hoje se o cara não for profissional, não dormir cedo, não se alimentar, ele não aguenta jogar no ritmo que a gente está pedindo intensidade no jogador profissional. Então, mas hoje o meu extracampo está mais na fazenda, nos meus negócios fora e curtindo a família também. Sim, tá tu sendo tem bom. uma série de atividades, assim, e é mais voltado para a produção de proteína, tu planta, como é que é? Lá a gente tem soja, milho. Milho. É Pô, mais que na legal, produção, né? tá? Mas eu brinco, eu falo, eu sou o agro de bermuda e tênis. Eu chego Agro na fazenda, Golden Boy. Agro Golden Boy. Golden Boy. Eu tô em outros gramados agora. Isso, Mas ano passado ano retrasado, tive uma experiência bacana com o pessoal da E teus da pais TNT. estão ainda Meu pai, infelizmente, eu perdi o ano passado. perdeste. E eu tenho minha mãe que tá lá, meu irmão. Estão todos lá no Paraná, tô sempre lá. Mas me fugiu. Eu tive uma experiência nova que eu queria falar também, dentro do futebol ligado, foi o pessoal da TNT me convidou para fazer a Champions Que legal. o ano anterior. Eu acompanhei, foi muito bem. E foi legal, assim, tipo, viver um ambiente também e tal. Eu gostei, assim. Quem sabe? Mas não. Só assim, só de vez em quando, assim. No entanto, não tem nem rede social, eu ia me atrapalhar todo hoje em dia. Estou muito feliz, muito realizado com esse programa histórico, aqui pela irreverência do Lacerda, pelo que o Nilmar representa para a base do Inter, pela história do Inter. Muito obrigado mesmo a vocês dois. São duas grandes presenças. Eu agradeço, mano, pelo convite, né? E desejar aí sucesso, sorte aí para quando fala de Inter, né? A gente sempre tem o privilégio, né, de ter feito parte, né, da grande história aí, fazendo 114 anos aí de muitas vitórias e conquistas. Eu me tornei um colorado e sou. Meu pai faleceu sendo colorado. Eu acompanhava jogos do Inter até mesmo quando eu não estava aqui. Legal. E eu tenho um carinho enorme, uma gratidão pela torcida, por onde eu ando aí, o reconhecimento que eu tenho por eles e desejar sucesso aí. Para nós, que o ano seja de vitórias. Grande presença. Então, gente, eu queria pedir para que vocês, né, sigam o nosso canal, compartilhem, ativem o sininho, fica passando direto aí as nossas redes sociais. Então o Instagram é @presençacolorada, sem cedilha, só com C, o Twitter é Press-Colorada. Embarca nessa, vem com a gente está aqui para falar dessa paixão, para a gente falar desse amor que é o Esporte Clube Internacional, e hoje a gente teve as grandes presenças, Nilmar e Lacerda. Muito obrigado.